comum a gente ver problemas com pessoas quanto a serviços. Ter instrução e conhecimento é o básico e o necessário para a gente não cair sempre numa roubada. E para isso, a gente veio aqui hoje junto com o pessoal da Allflags para fazer a primeira revisão e a gente vai mostrar tudo isso para vocês, o passo a passo e como é feita essa manutenção para que você não caia nessa roubada. Então vamos com a gente e bora embarcar! Darley, explica pra gente o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer a revisão de um barco. Quando o proprietário aciona a revisão, normalmente nunca é na data especificada no manual do fabricante. Algumas situações assustadoras. Você chega no barco, normalmente o barco já tem mais de 100 horas ou tem mais de 2 anos de uso. Eu queria que você explicasse pra gente por que é tão importante a gente seguir essa tabela de revisões, já que a gente tem motores hoje super modernos, né? E caros. Em ter a comodidade de pôr o barco na água, dar partida e o motor pegar. Ou que você dá a partida, o motor pega e você acelera e ele vai acelerar. Essa é a importância. Eu sempre costumo falar que na água você não tem acostamento, não tem o caminhãozinho do SOS ali. Exatamente. Da Ecovias. O preventivo na água é fundamental. Então, Darley, vamos pôr a mão na massa? Vamos lá. Vamos com a gente então. Bora embarcar e acompanhar como é que é feita uma revisão. Primeiro passo, antes, é até um toque para os mecânicos aí antes de colocar a mão na massa, começar a fazer a revisão, eu sempre recomendo, na verdade eu sempre faço, eu funciono o motor, independente de eu ter feito a revisão ainda. Eu funciono para eu ter um histórico de funcionamento do motor, para saber se o motor está funcionando em ordem, porque a revisão, para ser feita com o motor em bom estado, é uma preventiva, que é para esquentar o óleo, para afinar o óleo fica um pouco mais fino. Com isso, a sujeira ela tá no cárter, ele vai dar aquela mexida, vai misturar a sujeira com o óleo e aí sai tudo junto. Metade já vai parar no filtro e outra metade já sai na bomba na hora de fazer a sucção, perfeito? A sucção nesse motor é feito pelo cano aqui da vareta, pelo tubo da vareta. Eu vou abrir aqui, eu sempre dou uma olhada nessa tampa, porque normalmente quando o motor é muito usado ou mal usado, vamos falar assim, você acaba identificando um pouco de partículas aqui de água. Isso é um problema, tá? Então isso já faz parte da revisão. Certinho, tá? Perfeito. Não tem problema algum, não tem nenhum sinal de umidade dentro da parte do motor. Vou tirar aqui essa carenagem. Vou dar uma checada na qualidade do óleo antes de funcionar ele, claro, para não ter nenhuma surpresa. A primeira puxada, isso faz parte até para pessoal marinheiro, né? A primeira puxada, você limpa, né? Com o motor frio ainda, antes de ligar ele, você coloca a vareta novamente. E aí você puxa e confere para saber aonde está o nível, para ter uma posição, e saber a qualidade do óleo também, mas já está na hora de ser trocado. Explica pra gente o que seria um óleo bom, em termos de coloração. Aqui, no visual, seria o da coloração. Tá vendo que eu ainda consigo ver o ADD ali dentro, embaixo do filme do óleo? Uhum. Esse ADD, ele informa que aqui tá no mínimo. Então eu tenho que completar, mas a coloração tá boa. Não tá tão ruim. Tá no tempo de troca. Só vou dar uma checada aqui na proteção das correias. Antes de funcionar o motor, eu checo todos os níveis de óleo. Esse aqui tem uma tampinha marrom, não sei se vocês conseguem perceber aí que tem um volante desenhado na tampa. Esse aqui é o óleo da direção hidráulica. Aqui na vareta eu tenho 3 níveis. Tem o ADD, tá aqui embaixo. Tem o nível quente. Se eu virar a vareta, eu tenho o nível full cold, que seria o nível frio. Para conferir, você tem que colocar e rosquear e depois desrosquear. Então, o óleo da direção hidráulica, o reservatório dele está embaixo do filtro do óleo do motor. Se você olhar aqui embaixo, tá vendo? Tem uma tampinha marrom. Então tá aqui, desrosqueei. Ele vai sair pingando. Puxei o nível aqui, vou conferir antes de começar minha revisão. Vocês percebem que ele está no ADD.
Consegue ver aqui? Tá no mínimo. Então tem que adicionar no carro. Tem que adicionar. Perfeito? O óleo usado no sistema de direção hidráulica desses motores, ATF para transmissões hidráulicas, você encontra esse óleo em posto de combustível, posto de gasolina, qualquer posto. A especificação dele é só você chegar para o frentista e falar que você precisa do óleo ATF para transmissões hidráulicas. Normalmente eu recomendo o Dextron 3. Eu vou fazer um outro check-up aqui, que é no óleo da rabeta. Esse reservatório incolor ou transparente, ele aqui é conhecido como tanque expansor de óleo da rabeta. Perfeito? Esse nível é visual. Eu não preciso tirar a tampa para completar, para checar o nível. Aqui eu tenho o nível full, certo? E o mínimo está um pouquinho mais embaixo. Só que olha que interessante, o reservatório de óleo da rabeta, que é um óleo de câmbio, ele tem um sensor de nível aqui embaixo. Uma vez que o nível abaixou, ele vai tocar um sinal sonoro no painel. Ele não vai te dar um visual lá no painel, mas te dá um sonoro. Perfeito? Um alarme sonoro informando que o óleo de câmbio está baixo. Isso é um óleo específico da marca, tá? É um óleo 100% sintético. Esse aqui eu recomendo original. O óleo da direção pode ser esse do posto que eu falei. E o óleo do motor tem que ser original. O único óleo aqui que entra nesse motor que não é original é o da direção hidráulica, que é encontrado no posto de gasolina. O resto, óleo de rabeta, que é o óleo de câmbio, tem que ser original. E óleo de cárter tem que ser original. Sempre bom vocês trabalharem com óleo, peça, mão de obra original. O checar a casa de máquina, isso é Essencial. essencial. A partir do momento que você abriu a casa de máquina, você já vai ter esse visual, independente de você estar aqui dentro ou não. Você acostuma a olhar para o boiler sempre nesse canto, aquele motor elétrico sempre naquele canto, a identificar o nível sempre aqui. Então algumas coisas você acaba acostumando, porque você abre com frequência. Você vê que o motor aparentemente não tem nada molhado, tá seco. Por quê? Os detalhes são importantes. Se eu tenho uma infiltração de água, com o tempo eu começo a ter ferrugem nessa parte, isso é um problema. Esse motor ele é 100% eletrônico, nós não podemos ter contato de água em cima do motor. Alguma coisa no porão é considerável, mas muito pouco. Você não vê nenhum vazamento de óleo, você olha para o porão ali, é só água, não estou vendo vazamento de óleo. Isso é muito importante antes de você sair para navegar. Outro detalhe muito importante é o cheiro da gasolina. A gente abriu a casa de máquina, eu não identifiquei nenhum cheiro. Resumindo, então eu não tenho uma comunicação da gasolina que está no tanque do barco com esse ambiente. Nenhum vazamento. Cheiro de combustível ou cheiro da gasolina na casa de máquina. 90%, e vou falar mais, 90% do princípio de incêndio numa embarcação é a partir da casa de máquina. 80% dela realmente é decorrente à combustão e o resto é elétrica ou instalação elétrica mal feita do barco. Eu estou tirando a carenagem aqui e vou aproveitar que ela está na minha mão e mostrar para vocês como é simples ele, antes do barco ir para a água, ele fazer um check-up aqui da casa de máquina para saber se está tudo em ordem ou não. O cliente final ele vai perguntar, poxa, mas eu não sou mecânico e eu não sei o que é óleo de motor, o que é óleo de direção hidráulica, o que é óleo de rabeta. Poxa, mas olha que interessante, aqui está a carenagem do motor. Aqui a gente está com 377 MAG, um V8, gasolina, Mercury Mercruiser. E nessa carenagem, para o cliente final, ele não precisa tirar ela para fazer o check-up de nível de óleo. Mas eu tirei só para mostrar para vocês como que o cliente vai se localizar quem é quem. Quem é nível de óleo, quem é nível de rabeta, quem é nível de direção hidráulica. A Mercury, ela coloca aqui alguns dados técnicos aqui do bloco do motor. Modelo, etc. Potência. E ele coloca aqui por cores essas tarjinhas aqui. Olha que interessante. Amarela, você consegue identificar pelo desenho que é óleo de motor. Tem até um frasco de óleo dentro do desenho do motor. É bem claro isso, não tem como não entender esse desenho. Qualquer pessoa que não tenha noção nenhuma de mecânica vai entender que é óleo de motor. Amarelo nós temos aonde? Nós temos amarelo na vareta. E amarelo na tampa aonde eu vou repor se ele abaixar na vareta. Amarelo, motor, óleo de cárter. Esse da tarja preta
é o reservatório do óleo de câmbio, o óleo de engrenagem ou o óleo da rabeta. Quando eu falo óleo de rabeta, eu não falo óleo de trim. O que acontece quando o pessoal, o mecânico fala óleo de rabeta, o pessoal confunde com trim. Trim é uma coisa e rabeta é outra. Então quando eu falo óleo de rabeta ou óleo de câmbio, eu estou falando da parte interna da rabeta. Então a tarja preta está aqui, tampinha preta, fácil identificar. Esse é o óleo de câmbio. O nível é visual. Esse aqui é o óleo de rabeta, o reservatório de óleo de rabeta. Perfeito? O nível dele é visual, a tampa é preta e está escrito Drive Lube Monitor. O próximo, olha que interessante, é o da tarja marrom. Da tarja marrom tem um volante desenhado aqui. Olha que legal. Vamos procurar a tarjinha marrom aqui no motor. Olha onde ele está, embaixo do reservatório do óleo da rabeta. Tarjinha marrom, óleo da direção hidráulica, o nível dele é vareta. Aí eu tenho que tirar. É interessante ter um paninho. E aí, aquele procedimento de checar o nível. O próximo é o da tarja azul. Por ser um V8, o sistema de água desse motor, de circulação que eu falo, de arrefecimento, ainda usa 100% água do mar. Então o azul eu não tenho o que fazer aqui. O que faz a água circular é uma bomba sucção, que ela está posicionada aqui, nesse sentido. E isso é só mecânico que vai checar. A troca desse rotor ali dentro da bomba, dessa polia, dentro da bomba tem um rotor de borracha, faz o serviço de puxar água de fora para dentro. Como que você sabe que o sensor ele parou de funcionar? Sendo que a ação dele é muito importante pra gente. Qual que seria a ação do sensor? Água. Uma infiltração de água. Como que você sabe que o barco está afundando? Não sabe. O diferencial, e pode até falar do diferencial da fibra forte, que é, além do sensor de nível, na parede aqui, ó, esse detalhe aqui, tá vendo? O diferencial da Fokker, da fibra forte, é que eles instalam esse sensor de inundação. Além do sensor, é de série, né, de fábrica, o sensor de nível. Que por sinal não está funcionando. Ele não avisa para o cliente ou não avisa no painel a hora que ele parou de funcionar. Qual que é a importância do sensor? Ele vai ligar a bomba de porão, fazendo com que a água, o excesso de água aqui vá para fora. Não venha prejudicar o motor e prejudicar o próprio barco, né? Nesse caso, ou chamar um eletricista para identificar se o fusível de proteção dele rompeu ou se realmente o problema está no equipamento. O teste do sensor é bem simples. Você com a ponta do dedo úmido, né? Você coloca aqui um dedo desse lado e o outro do outro lado aqui, ó. Um de cada lado. E aí você tem um alarme sonoro no painel, simulando a inundação da casa de máquina. Faz parte do item de segurança do barco. E aqui no Brasil, a Fibra Forte foi a primeira a colocar esse equipamento no barco. Como também um sistema muito importante que faz parte do de um item de segurança, tá? Que é o exaustor. Todo mundo monta o exaustor, você tem um acionamento manual no painel, vai lá antes da partida, 30 segundos, deixa ligado. Após esses 30 segundos do exaustor ligado, eu vou e dou a partida no motor, eu starto o motor. A Fibra Forte, ela foi um pouco além. Ela colocou um relé temporizado, que a partir do momento que eu ligo a chave geral, o exaustor começa a trabalhar. Muitas vezes o pessoal liga reclamando, o meu exaustor não para nunca. Na verdade, ele fica ligado 5 minutos e fica desligado 5 minutos. E o relé temporizado, ele faz esse trabalho apenas em um exaustor. Sendo que eu tenho dois. Eu tenho um de 6 polegadas ali, isso faz parte do equipamento, do kit aí de segurança do barco. E eu tenho outro ali. Então a Fibra Forte, ela se comprometeu em fazer metade do serviço e você vem e faz outra metade quando for usar. Liguei a chave geral, vou sair para navegar, eu vou continuar fazendo aquela ação, que é 30 segundos antes de partir o motor, eu aperto o botão ali do blower ou exaustor e deixo 5 minutos ou 30 segundos ligado. A partir do momento que você faz a ação de ligar o blower, o que acontece? Ele liga os dois ao mesmo tempo. Se você não ligar, vai estar funcionando só um. Às vezes não é o suficiente para tirar aquele gás da casa de máquina, perfeito? Eu não sabia disso. É isso. Isso é interessante porque, independente da Fibra Forte ter colocado esse sistema automatizado, né, essa ação da Fibra Forte não inibe a tua obrigação. Toda vez que o pessoal for adoçar o barco, adoçar o motor, tampar.
esse captador de água. Aqui na frente você tem 4 furos. Tem 4 furos aqui. Por que esses furos? Além desses furos, eu tenho essa sequência de furos aqui também. Aqui entra água para arrefecer o motor e aqui também entra água para arrefecer o motor. Poxa, mas por que antigamente só tinha esses aqui e agora tem mais 4 embaixo? Esses quatro furos é para você ter certeza que o motor não vai trabalhar sem água. Na verdade, aqui seria uma rabeta de superfície, vamos falar assim. Quando eu falo rabeta de superfície, a linha d'água pode vir aqui, mais ou menos na linha do torpedo. E ele ainda vai captar água. Para poder refrigerar. Então se você tampa aqui, você tem 100% de água aqui. 100% e não tem desperdício. Não tem falta aqui. Não tem falta e é certeza que o motor não vai aquecer no orelhão. Que a gente vai ter 100% de água virando no motor com ele fora da água. E o pessoal normalmente eles funcionam no orelhão normal, isso é normal, sem isso. E você vê todo o fluxo de água saindo aqui. Mesmo depois que você dá partida, o rotor que fica lá dentro. Rabeta Bravo 3, quando tem 2 hélices, a bomba de sucção fica dentro, é tocado por correia lá dentro. Quando é rabeta de uma hélice só, conhecido como alfa, essa é uma Bravo 3, certo? A alfa, o rotor da bomba d'água fica aqui no meio, na intermediária. Tem tanta perca assim, né, de pressão de água lá dentro. Então ela entra aqui e sai aqui quando ela está no seco. Exato. Legal, pô, isso daí é uma coisa importante. Tu vai parar a chave na posição ON e esperar alguns segundos, 5 segundinhos já é o suficiente. Você vai olhar, antes de dar partida, é sempre interessante você olhar o indicador da rabeta. Não recomendamos ligar o motor com a rabeta 100% levantada. É importante, por quê? Vamos dizer aqui que o meu braço é o eixo cardan que comunica o motor com a rabeta. Uma vez que a rabeta está levantada, esse eixo aqui do meu braço é o motor. Aqui nós temos uma luva mecânica, conhecida como cruzeta. Se eu levanto a rabeta e ligo o motor, esse eixo ele vai virar. Esse eixo vai virar e aqui está o hélice. O hélice vai estar parado, mas o resto do mecanismo está funcionando. Então eu estou girando mecanicamente uma peça num ângulo muito forte, aonde ele pode estar fraco e pode vir a quebrar. Por isso aí que a gente pede em navegação, no máximo, se você passar do indicador dos 5 graus positivo no relógio, você não acelerar o motor. Dos 5 para lá já tá começando a sair um pouco de ângulo o eixo cardan. Isso vale para todas as rabetas, em geral isso? Conjunto, todo barco equipado com rabeta é o mesmo conceito. Então rabetas em geral. Rabeta nesse sentido, que nós temos uma outra rabeta conhecida como rabeta de superfície. Aquela já não tem problema. Sim. Aqui é só centro-rabeta. Centro-rabeta. Um toque só. Isso que é importante. Vocês percebem que esse barco não é equipado com Smart Start. Smart Start é um sistema partida eletrônica. Você, no Smart Start, você dá um sinal para o módulo, o módulo dá partida no motor para você. Aqui não, aqui você tem que segurar a chave, ele vai dar 2 voltas e aí ele vai pegar. Vamos lá, dá a partida e segura. Detalhe importante, como funcionar o motor no orelhão. Só ligar ele e deixar ele na marcha lenta, nesse caso aqui. No caso do diesel, a gente pede para acelerar o motor a 1000 RPM, porque a 1000 RPM melhora a circulação de água e a circulação de óleo do motor, então no diesel é um pouquinho mais delicado. Mas no gasolina, só deixar ele na marcha lenta já tá bom. Que a gente vê em marinas, o pessoal liga o motor e fica acelerando o motor, fazendo ele trabalhar toda a faixa de giro sem carga de trabalho. Isso não é legal. Eu particularmente não recomendo isso. Ou você acelera a 1000 RPM e deixa ali por 10 minutos, ou você não acelera. Se você ficar acelerando igual é desnecessário. A gente está funcionando o motor numa mangueira. Mais do que isso, o motor pode vir a aquecer. Outro ponto interessante, a partir do momento que eu ligo o motor aqui no orelhão, imediatamente é interessante você ir até a plataforma, deitar na plataforma e ver se está circulando água no motor. O ponto onde está saindo água agora, ali que informa ou que eu me posiciono, que eu sei que a água circulou no bloco e está saindo.
Uma vez funcionou o motor, passou ali seus 3 a 5 minutos no máximo, não saiu água, aí você liga o motor. Se ele trabalhar no seco, aí vai estragar o motor da bomba d'água. E aí o motor começa a esquentar, né? Esquentando, até fundir. Tá apodrecendo aqui bem rápido o amortecedor da tampa. Se vocês perceberem aqui, na base do motor do trim, ali é o suporte do motor elétrico. Tá bem deteriorado para a primeira revisão, né? Significa que tá entrando Daqui água. 100 horas já não vai ter mais aquela base ali, ela vai derreter, né? Teria que pôr o barco na água e ver se é só por aqui. Se for só isso, dá pra você dar uma reforçada com uma borracha, né? Isso é um problema comum dos estaleiros aí. Um pouco de infiltração de água nas casas de máquina é um problema. Acaba sendo um problema pro motor. Problema assim, agora eu reclamando, né, Darley mecânico reclamando de alguma coisa. Um problema que eu acho que até um ponto é interessante para os fabricantes de motor, antigamente veio um dreno de óleo para o motor, porque assim, quando eu vou trocar o óleo do motor do meu carro, o elevador, eles tiram ali o protetor do cárter, eu solto a metade dele e tira o bujão do cárter. Ali é uma ação correta. Mas a maioria deles usa esse mesmo sistema que eu faço, que é via vácuo, né? O motor quente, eu vou bombar aqui, ele cria vácuo e aí traz o óleo para esse reservatório. Eu particularmente, eu não gosto dessa ação. Eu sou das antigas, de tirar o protetor, soltar o bujão ali do cárter e aí Sai direto do ali carro. sai sem, ali eu tenho certeza que vai sair tudo. A gente não sabe o quanto que saiu. Preciso, né, circular o óleo para ele esquentar e aí eu poder tirar ele por aqui, porque se eu não esquentar o óleo, essa bombinha não dá Você tá conta. trabalhando contra a gravidade aí. Contra a gravidade, a dificuldade é bem maior. Que antigamente vinha um dreno e vinha uma mangueira no parafuso do bujão do cárter. Então eles na hora de fabricar lá, eles colocavam uma mangueira no próprio bujão do cárter, numa ação fácil, você soltaria ela, coloca ela pelo bujão do casco e aí eu consigo drenar o óleo por gravidade lá por fora. Com uma tampinha, abro aquela mangueira e aí deixo ele escorrer 100%. Mas infelizmente eles tiraram isso, não vem mais. E o ponto alto da fibra forte, né, é esse espaço aqui. Esse espaço é muito bom para manutenção, isso faz com que a execução do serviço seja 100% e a qualidade também seja 100%, que é o que a gente sempre está buscando, né? Como se fosse... Eu não falo como se fosse pra gente, porque eu tenho carro e o meu carro não sou eu que mexo, e eu sou mecânico. Né? E você curte fazer o que você faz? Eu gosto. Gosta? Eu gosto muito. Meu pai, ele é mecânico, graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque ele me forçou aí com ele nas viagens, e aí eu tomei gosto e tô aqui. Eu nunca contei quanto tempo eu tô trabalhando com barco, só na Allflex eu tô 9 anos. Vamos lá, gente, eu vou deixar aqui essa bombinha fazendo o trabalho dela por enquanto, e aí eu vou começar a adiantar alguns detalhes, que é tirar o filtro de óleo, enquanto tá drenando ali o óleo do cárter, eu vou começar a tirar o filtro de óleo. Primeiro folgar o filtro. Normalmente ele dá trabalho para sair, tem que fazer um pouco mais de força. Nesse caso, só força resolve. E um pouquinho de sorte. Achou que era moleza, né? Agora mostra a realidade aí, Darley. Quem falou que ia ser fácil? Agora vamos. Ah, moleque. Ai. Por isso que eu falei, eu vou soltar primeiro agora. Continua aqui essa parte de tirar o filtro. Qual a ideia de pôr um filtro de ponta cabeça, né? Tem uma ideia, circula o óleo e fica só sujeira. O óleo ele volta para o carro. Só que por ele estar nessa posição ponta cabeça, a ideia é nunca deixar cair óleo no porão do barco do cliente, porque se ele ver, Vai ficar doido. vai ficar doido. Então eu coloquei esse plástico aqui, esse paninho aqui em cima, tem todo um cuidado aí para não judiar do barco do cliente. Essa parte da limpeza aqui, para secar o óleo, o excesso, recomenda-se microfibra, né? Esse pano aqui. Ele não solta essas farpinhas aqui, é um problema no motor, entendeu? Limpeza então, paninho microfibra. Pronto, limpei a área, pote de graxa. Para próxima troca, eu não sofri tanto, né?
nessa borracha, que é ela que gruda ali. Com a ponta dos dedos, o aperto ali já é o suficiente. Cada filtro vem com a sua borracha. Filtros vem com o ringue, tem que trocar. Estamos acabando aqui de tirar o óleo, já saiu todo o óleo. Quando ele está quente é muito fácil, rápido. Eu vou pegar agora os filtros de combustível. Nesse caso aqui, o motor equipado com a rabeta Bravo 3, são 2 filtros. Que é um filtro de papelão. E aqui vem os 2 O-ring que a gente estava falando. Filtro de disco. Filtro, pessoal, vou falar para vocês. Tanto filtro de combustível como filtro de óleo. E óleo tem que ser trocado. Ah, troquei com 50 horas, o meu motor tá com 60 horas, andei só 10 horas, não vou trocar, mas passou 6 meses ou 1 ano. Sem chance. Tem que trocar, independente usou ou não. Andou ou não andou, revisão. E essa primeira revisão aqui, pessoal, ela é bem leve, viu? Revisão de 100 horas, já, o manual já começa a castigar. 100 horas adiciona aqui a troca do óleo da rabeta, que você tem que remover ela para trocar um kit de O-ring de vedação e o rotor da bomba d'água. Além disso, tem alguns itens que pode ser trocado ou não, como o anodo. O anodo da rabeta, um anodo de sacrifício com 100 horas, normalmente com 100 horas já tem que ser trocado. Só que tem barcos aí que demora um pouco mais porque o cliente usa menos. Então o anodo sim pode ser uma escolha ali a critério do mecânico. Ele vai olhar, vai avaliar e vai falar para o cliente, tem que ser trocado ou não. Na segunda tem um detalhe sim, que é esse kit de O-ring de vedação da rabeta. Esse O-ring ele é colocado no eixo cardan, e passagem de água salgada da rabeta. Então, a gente vai trocar os filtros de gasolina, tá bom? Estou aqui com o filtro de gasolina, olha como é simples. Eu tiro com a mão, tirei esse O-ring. Aqui na tampa eu tenho outro O-ring. Sem forçar muito, não é força, é jeito. Além desse filtro, esse aqui é comum, o pessoal achar por aí. Esse é interessante porque o alcance dele é maior, né? Aqui dentro. Ok? Uhum. Então eu vou buscar ele ali, ele tem um pino no centro. Peguei o pino aqui, ó. E aí ele vem com gasolina. Aqui, vem com um paninho aqui embaixo. Tá bem escuro, né? Então, o problema é, infelizmente ainda é, o tempo que essa gasolina vai ficar armazenada no tanque. 30 dias aí a gasolina já começa... E ó que eu tô sendo generoso, viu? 30 dias aí a gasolina já começa... se deteriorar, vamos falar assim para não falar mal de ninguém, né? Existe um produto chamado Tecon, atende motor a gasolina e atende motor a diesel. Eu recomendo vocês usarem, é muito bom, porque ele vai manter aquela qualidade, ele não é mágico, ele não vai aumentar o octano, não é um aditivo, ele é um otimizador, ele vai otimizar o combustível. Eu vou fazer um visual ali do estado do reservatório, aparentemente tá bom, tá clarinho, não tem fuligem de metal, não tem nada ali, tá? Tá tranquilo. Minha mãe, depois eu atendo. Vai sair no áudio isso. Mãe, eu tô gravando aqui, pode ir. Quando eu falei de fuligem, realmente é fuligem de metal, alumínio, tá vendo? Aí ela começa a apelar pro torpedo. Então tá limpinho, aqui não tem nenhum segredo, tá vendo? Essa peça ela não suja muito, só com o passar dos anos aí que ela começa a deteriorar também. Clique, essa borrachinha virada para cima, tá vendo? Tá com os seus 2 O-rings. Aqui o óleo queimado. Detalhe que vocês perceberam, o plástico, o barco ele é todo plastificado, né? Como que faz o descarte desse óleo? Eu ando com um galão de 60 litros, tampo, levo até a loja. Na loja tem um posto, só que normalmente eu vou no Ipiranga tem tudo. Eles aceitam esse descarte sem cobrar nada. No posto Ipiranga tem tudo. No posto Ipiranga realmente tem tudo. No posto Ipiranga é interessante que sempre vem os brindes. Esses dias eu ganhei uma bolsinha térmica, eu fiquei muito feliz. Minha mulher tá grávida, vai nascer o filho agora, já vai ser para colocar as mamadeiras da criança. Gente, fiz aqui a troca do filtro do óleo. Filtro de gasolina, os 2 filtros, ok? Esse barco ele não é equipado com filtro separador. Qual que seria o filtro separador? É um filtro externo de combustível. Normalmente quem monta esse filtro externo de combustível é a Allflex, para tentar
reter o máximo de sujeira para não chegar até a câmara das bombas de combustível, que é aqui onde a gente estava trabalhando até agora. Gente, parte de filtro já acabou. Eu só vou fazer uma conferência, eu vou fazer um check-up inteiro do motor, abraçadeiras, tensão de correia, reaperto das muflas. Algo que eu já vi, não fui eu que soltei. A porca aqui que segura o cabo de acelerador ou de aceleração, ela tá solta. Isso aqui com a vibração solta, você pode perder a aceleração em movimento e aí você perde o controle do barco, né? Então a revisão é para checar esses detalhes. Quer dizer, se você não tivesse vindo para essa revisão preventiva, Com certeza mais umas 10 horas de poderia uso soltar com o aí, barco andando, né? você poderia passar por um aperto aí, por falta de aperto. Depois que ele cair, se ele entrar entre o bloco, normalmente ele nunca chega no fundo. Ele vai ficar no meio aí você não vai achar, e aí para voltar alguém tem que vir aqui dentro da casa de máquina acelerando para você. Eu vou engraxar os cabos, reapertar isso aqui, passar uma graxa na base aqui do sistema de direção hidráulica. Vou aproveitar a repor os óleos. Aqui tá meio apagado, mas eu tô usando o original da Mercury OW30 100% sintético. A média entre R$55, no máximo R$75. Se vocês olharem aqui, é bem difícil, isso é um problema. Essa é a melhor posição para colocar o óleo da direção. Coloquei um pouquinho, o reservatório ele não aceita muito óleo. Coloquei aqui a tampa, puxei, coloquei de novo, só para ter certeza. Tá aqui o nível no meio da vareta full cold. Vamos procurar aqui. Eu sempre recomendo no meio da vareta, nem no nível frio e nem no nível quente, exatamente no meio. Vou colocar 4 litros, vou funcionar o motor e o correto é umas 3 horas depois puxar a vareta e conferir o nível. Esse é 25W40. Então você entende que o check-up é importante, mas o que se resume o check-up é o visual, a importância do visual da casa de máquina, o visual do motor. Você não precisa ser um mecânico, mas se você olhar essa mangueira aqui, a próxima vez que você vir abrir a casa de máquina e perceber que ela tá rasgada, furada, você vai identificar, poxa, essa mangueira não é rasgada. São os detalhes que você acaba se acostumando. Às vezes você se preocupa, poxa, mas eu não sou mecânico. A frequência que ele observa as coisas, o ser humano é assim. E esse barulho é o exaustor funcionando a cada 5 minutos. É o nosso amigo aí que não inibe, né, o uso do acionamento manual no painel também. Essa parte, correia e polia, é a parte mais importante para o funcionamento da máquina. Que você tem que se atentar ao detalhe da infiltração de água. Se você tem uma infiltração de água aqui, as polias são os primeiros pontos a sofrer dessa infiltração de água na casa de máquina. Se você tem uma polia deteriorada, você tem uma polia com uma pista defeituosa ou sinuosa aí, você acelera o desgaste da correia. Essa correia, você pode dizer que ela é uma correia long life. Eu tenho V8s aí, motores a gasolina, rodando com mais de 800 horas e por incrível que pareça, ele está usando a mesma correia. Não é porque o cliente não quer trocar, é porque a gente vai para trocar e você olha a correia, ela está intacta. Normalmente esses barcos que as correias desgasta, o desgaste é bem menor, é água doce. Se eu peguei? Agora acabou. Para me finalizar, eu só vou reapertar as mangueiras e conferir o torque do escapamento, tá? Olha como é que fica o gringo em cima da máquina aí, ó. O que mais me chamou a atenção foi eu saber que o barco tem 52 ou 53 horas, o estado dos anodos desgastado, bem trabalhado, vamos dizer assim, eles trabalharam bastante. Por um lugar aqui que eu vejo que não tem pier, para você deixar o barco muito tempo na água, ok? Numa vaga molhada. O desgaste do anodo não se torna um problema, sendo que ele está trabalhando, isso é uma ação normal, só que acelerado demais é um problema, né? Então ele lento é um problema, ele acelerado é um outro problema. O que a gente encontrou nessa revisão, o mercatoide, que é o anodo eletrônico do motor, ele está desligado lá dentro na instalação elétrica do motor. Do porquê, né, desse desgaste acelerado do anodo. Aqui a gente é meio educado pelo pessoal do carro. Quanto mais usado é um problema. Aqui o barco é ao contrário. Quanto mais usado, melhor. Mais ele funcionou em perfeito estado.
normalmente uma reclamação bem comum. O cliente ele navega uma vez, na segunda vez tudo normal, na terceira ele já fala: poxa, meu marcador de velocidade parou de funcionar. A maioria, 90% do problema tá simplesmente nesse furo que tem aqui, ó, nessa região da rabeta. Eu tô aqui numa rabeta Bravo 3 Mercury, mas é padrão Alfa e Bravo é aqui. Ou motor de popa também é nesse sentido, ó. Você às vezes pega baixio, um pedaço de madeira boiando quando bate aqui, top, e esse furinho, e o que acontece, não vai marcar velocidade. O plano de ação para desentupir é você pegar uma agulhinha aqui, ó, e começar a cutucar, puxando para fora aqui nesse sentido, tentando buscar aquela sujeira que está lá dentro, desobstruir essa passagem de ar. Não pode empurrar, você tem que vir com essa agulha tirando a sujeira. Chave geral é sempre um problema para o pessoal proprietário de barco. A fibra forte foi a que eu conheço, foi a primeira, na verdade foi a primeira a começar a usar essa chave geral da Blucia. Além dessa chave, que é aquele ACR, o amarelinho ali. Esse aqui é o ACR. A função dele é fazer um paralelo entre as baterias independente da chave geral, independente da posição da chave geral. O que o cliente precisa saber? Ele precisa saber que ele, nessa posição ele está em off e nada funciona. Para ele usar, ele precisa saber que ele tem que posicionar na posição 1. Só que ele não precisa saber que ele tem duas baterias e o alternador é o único equipamento que carrega as baterias. Sendo que se você selecionar a chave aqui, sem o ACR, o alternador iria carregar apenas a bateria que está nesse contato. Seria uma bateria só, sendo que você tem duas. Se você não tivesse o ACR, se você navega na posição combine e o alternador vem a dar problema, um autorizado entra, olha a instalação das baterias e olha a instalação do alternador e olha para a chave geral, ele corta a garantia na hora do alternador. Porque você tem duas baterias e sendo que você está sobrecarregando o alternador, mandando ele carregar duas baterias, sendo que a função do alternador é carregar a bateria do motor. A Mercury não quer saber se o cliente tem uma bateria a mais, 3 baterias a mais ou quantos bancos de bateria ele tem. Poxa, Darley, mas eu não... meu barco tem 2 baterias, mas eu tenho pouco acessório, uso pouco, eu quero simplesmente que o alternador carregue. Só que eu quero estar dentro do plano de instalação do motor. Existe um equipamento que é o ACR, conhecido como relé de carga, diferente do isolador de bateria ou divisor de carga. A Mercury também tem o seu divisor de carga original, só que o preço nunca é acessível, nem o da Volvo nem o da Mercury. A Blucia tem essa solução, que é esse relé, o preço é bem mais em conta. Funciona igual e é aprovado igual o original. Qual que é o serviço do ACR? Quando você seleciona para navegar, o cliente ele sempre vai posicionar on. A ideia dele é, chegou para navegar, tirar do off, colocar no on, navegar, usar o motor, parei, ancorei, curti o som, fiz o churrasco, etc. No final do dia, vou dar partida, essa bateria aqui miou. Não tem carga o suficiente para dar partida no motor. O que ele vai fazer? A ação do cliente. Combine. Usar a bateria que estava sobressalente ali para auxiliar a partida, uma partida de emergência, para ele poder voltar embora. E vai voltar navegando nessa posição. Porque uma vez que você ligou o motor, você não pode selecionar a chave geral. Então ele sabe que o combine é só para auxiliar a partida e não para ele navegar. Essa é a ideia do relé de carga ou uso normal. O uso normal é sempre navegar no on. Estamos aqui para finalizar a revisão. Como os filtros de combustível a gente fez a troca e o sistema ali nos filtros está vazio, eu recomendo sempre você tirar a chave do ponto off para o ponto on, fazer isso de 5 a 10 vezes seguidas, fazendo com que a bomba de combustível carregue todo o sistema pressurizando assim, minimizando o excesso de partida do motor. Essa ação pode ser feita pelo cliente, no caso de uma pane seca na água, você reabastecer o barco, faz isso umas 10 vezes antes da primeira partida, que normalmente ele funciona. Qualquer dúvida então sobre
manutenção, sobre revisão de barco, vocês podem contar aqui com o pessoal da Flags que ajudou a gente como deve ser feito. Curtir o sol e esquentar a cabeça só com o sol. Mande suas dúvidas, suas sugestões. É muito importante a gente ter parceiros e pessoas como eles. Aqui do meu ponto de vista em relação a esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acredito que vai ajudar, venha somar, passar adiante as informações que tem que ser passado. Eu acredito que a informação foi feita para ser passada adiante. De pessoas como vocês que o mercado precisa, tirando essa bolha, né, que acaba criando uma bolha aqui, que é um mundo náutico. Na verdade é um mundo, mas que todo mundo pode ter acesso. Obrigado vocês Obrigadão. por ter Valeu, meu querido. nos Obrigado. convidado. É isso aí. Obrigada, gente. Contem com a gente pro que vocês precisarem. A gente tá à disposição. Bora embarcar. Bora embarcar? Bora! Valeu! Boa.